Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Eu estou aguardando você para a gente iniciar a nossa live de hoje. Nós estamos aí estudando o livro de Gênesis e hoje nós vamos conversar sobre Gênesis capítulo 6, um dos capítulos que tem uma das partes mais polêmicas da Bíblia, que geram mais questionamentos e dúvidas nas pessoas. Então vamos lá. Vou fixar aqui Gênesis capítulo 6, eu estou aguardando a sua chegada. Olá Maurílio, bem-vindo meu brother, querido irmão, lá de João Pessoa, pastor Maurílio aqui com a gente, muito bem-vindo. Olá Ilse Saulo, boa noite, bem-vindos aqui conosco também, em mais um Eu, Você e a Bíblia. Vamos lá, vamos aguardar o pessoal aí chegando por aqui para a gente iniciar então a nossa live de hoje. Arnaldo, bem-vindo, boa noite, muito bom ter você aqui. Tô vendo aí que o Instagram tá avisando o pessoal aí que a nossa live tá começando. Aproveita aí, pega a sua Bíblia, pega o seu material de anotação para escrever aí seus apontamentos, marcar qualquer dúvida que surja para que na sexta-feira a gente possa na live de perguntas e respostas interagir juntos, ok? Quem mais chegou por aqui? Sônia Casais, bem-vinda minha querida, muito bom ter você aqui, beijo aí para Sofia e para o César se estiver com você. Olá Camille, bem-vinda Camille, muito feliz de ter você aqui. E aí, a mamãe já está aí com você também ou não? Pessoal de João Pessoa chegando por aqui, mais gente de João Pessoa, Regina Miraca, chegando por aqui também, muito bem-vinda. Fala Ellerson, bem-vindo também. Norma Melo, olá Norma, bem-vinda. Bom ter você por aqui. Boa noite. Vamos lá, aguardando a turma chegar, espera um pouquinho, você que entrou, vamos dar aqueles minutinhos, né, para o pessoal que chega aí às 6 e pouquinho, porque tá terminando as atividades aí do trabalho e tudo mais, e aí ainda vai correr aqui para a live. Eu vi aqui a notificação no Instagram da nossa igreja aqui, da CPV, que a live de ontem teve mais de 100 visualizações no IGTV, muito legal. Quem mais está por aqui? Marcos Miraca, e aí Marcos, continua aí no Surf Camp ou já retornou? Oh, legal. Não foi a live de ontem que teve mais de 100 visualizações, não. Foi de ontem. Ontem foi capítulo 5, né? Foi no capítulo 4. A turma estava interessada em saber lá do Caim. Poxa, vai ficar todo esse tempo aí, Marcos? Tá fazendo aí reformas? Ah, que legal, Camille. Beijo então para Carol e para Ana Kelly, que estão aí junto com a Camille. Legal. Nossa, hoje está quente aqui. Deixa eu ligar esse ventilador aqui, peraí. Tá um ventinho aqui em mim que tá quente hoje aqui. Vamos lá, esperando a turma chegar por aqui. Vamos batendo papo aí com a turma que já entrou, não vai embora não, fica aí. Já já a gente está começando. Gênesis capítulo 6.
Instagram está insistindo aqui em mostrar para mim que algumas pessoas que já entraram de novo. Instagram é meio doido, né? Olá, Ana Kelly, ué, resolveu entrar aí com o seu agora? O seu celular? Eu estava vendo com a Camille. Ana Jacinta, bem-vinda. Olá, Cristina, bem-vinda. E o pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando por aí. Vamos lá, gente. Vamos lá para a gente poder começar. Boa noite. Hoje, Gênesis capítulo 6. Fala, Gustavo. E aí, meu brother? Senti sua falta aí nas lives dessa semana, hein? Gênesis tá aí, pegando fogo aí. Alô, Oswaldo, bem-vindo. Muito bom. Aproveita que você que entrou aí, ó, manda um direct aí para seus contatos, falando: ei, tá começando a live, vem participar com a gente. Ah, o da Camila vai cair a conexão? Pô, mas aí ela vai assistir com você, né, Ana Kelly? Não faça essa maldade com ela, hein? Fala, Arlindo, bem-vindo, meu querido. Que isso, Gustavo? Em nome de Jesus, toda suspeita de Covid na vida do Gustavo se desfaça agora. Vírus, em nome de Jesus, se você estiver presente na vida do Gustavo, eu te amaldiçoo agora na autoridade do nome de Jesus. Covid-19, morra, vírus, morra no corpo do Gustavo agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu peço que tu aumentes a imunidade no Gustavo, para que o corpo dele reaja a qualquer possibilidade do ataque desse vírus, em nome de Jesus. Amém. Fala, Giovanni, tudo bem? Bem-vindo você e a Andréia. Beijo para vocês. Olá, Sônia Shurk, Zé Shurk, bem-vindos também. Boa noite para vocês. Olá, Simone. Estava te aguardando aqui, Simone. Pensando, cadê a Simone? Olá, Noêmia. Bem-vinda. Boa noite. Mais um minutinho e a gente começa, ok? Mais um minutinho, nós vamos orar e vamos começar a conversar aqui sobre o capítulo 6 de Gênesis. É um capítulo que também tem uma parte aí que o pessoal vive em crise com ela. Vamos lá. Gênesis capítulo 6. Um minutinho e a gente ora para a gente começar. Olá, Janaíne, bem-vinda. Olá, Antônia, bem-vinda. Isso aí, o pessoal vai chegando por aqui, ó. A gente participar juntos de mais um Eu, Você e a Bíblia. Livro de Gênesis. Ok, Simone, que bom que você conseguiu assistir depois. Legal. Que bom que você está aqui com a gente, tá sentindo sua falta. Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado porque tivemos a alegria de vivermos esse dia na tua presença. O Senhor está sempre conosco, essa é a sua promessa. O Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que fala conosco, que anda conosco. O Senhor é o Deus que nos dá a direção da vida. Muito obrigado. Obrigado porque Jesus tem compartilhado da vida dele conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem habitado em nós. Nós queremos andar submissos à tua direção, à tua palavra. Nós confessamos que em ti nós encontramos a vida plena, a vida abundante, a vida cheia de significado. Nós pedimos que o Senhor abra nossos ouvidos, abra nossa mente, abra nosso coração, e que o Senhor fale conosco através da tua palavra, nos instruindo, nos orientando, nos dirigindo. Nós não queremos simplesmente satisfazer uma curiosidade bíblica, nós queremos compreender a revelação da tua palavra e vivermos a partir dela, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Eu oro pela saúde de cada um. Eu peço, Senhor, que nós
que cremos em Ti, desfrutemos da saúde que Jesus conquistou por nós, porque Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, que a gente possa desfrutar da realidade, Senhor, da saúde plena que nós vamos ter no Teu reino, que assim como ela é no céu, seja feita agora na terra, em nossas vidas, Senhor. Eu oro por aqueles que mais tarde vão ver também essa live, que o Teu Espírito ministre a vida e o coração de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Eu peço que o Senhor gere em nós renovação de alegria e renovação de esperança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Que bom, Simone. Legal. Ian chegou por aqui. A Suzy também. Bem-vindo, Su. Bem-vindo, Ian. Beleza, vamos lá. Gênesis capítulo 6 é o nosso texto de hoje. Então, nós vimos aí que o capítulo 5, a gente sempre tem que ler colocando dentro do contexto, ok? Então, o capítulo 5 trouxe para a gente a genealogia que vem da descendência de Sete, que são aqueles que representam os seres humanos que se mantiveram ligados ou invocando o nome do Senhor desde Enos, desde o nascimento de Enos, ok? Então essa genealogia é uma genealogia de pessoas, de homens que andaram com Deus. Eles são considerados então filhos de Deus, porque eles vêm dessa segunda descendência de Adão, que se inicia em Sete, tá bom? E aí nós terminamos toda essa genealogia com a introdução de Noé. E aí então o texto é quebrado, ok? E Noé vai ser retomado lá no verso 9, mas entre o verso 32 do capítulo 5 e o verso 9 do capítulo 6, nós vamos ter aí uma narrativa da condição humana, ok? De como a realidade da humanidade acabou se proliferando para o mal. Lembre-se que o capítulo 4 termina mostrando a genealogia ou os descendentes, não chega a ser uma genealogia, mas os descendentes de Caim, ok? E que esses descendentes de Caim, eles carregam em si aquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal representa. O bem e o mal, eles realizam coisas boas que têm a ver com o cumprimento do mandato cultural, mas eles estão andando longe de Deus e por isso a maldade vai se multiplicando também a partir da descendência de Caim. Então o contraponto disso é que Gênesis capítulo 5 apresenta para a gente uma nova descendência que vem de Adão, que é formada a partir de Sete, e em resposta à multiplicação do mal que vem através de Lameque, que é dito, ele diz que se vingaria nele, se Caim seria tomado vingança 7 vezes, sobre ele seria 70 vezes 7, por causa da violência dele, por causa da maldade dele. Isso é contraposto com Enos, a partir do nascimento de Enos. Então o nome do Senhor começa a ser evocado na terra, e aí a gente tem toda essa genealogia que vem a partir de Enos, ou a partir de Sete, ok? Que é esse novo filho de Adão, que está ligado a Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, a humanidade que foi feita à imagem e semelhança de Deus, mas que foi afetada pela realidade da queda. Então agora essa genealogia ela se desenvolve com pessoas conforme a imagem e semelhança de Adão, ou seja, pessoas que, apesar de buscarem a Deus, apesar de invocarem o nome do Senhor, elas estão inseridas pela realidade da queda e da consequência que a queda trouxe a elas, ok? Aí a gente chega no capítulo 6, que diz assim, eu vou ler toda a primeira parte do capítulo 6 até o verso 8, diz assim: então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, desculpa, vou de novo. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor:
por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia Nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Então aqui entra novamente Noé, você vai entender por que o texto do capítulo 6, versículos 1 a 7 é colocado aí dentro, no meio, né, da história de Noé, no meio da genealogia de Noé. Lembre-se que quando Noé nasceu, o pai dele fez uma profecia sobre Noé, que ele iria ser um instrumento para levar a humanidade a descansar da maldição, né, do sofrimento, melhor dizendo, que era causado pelas mãos humanas por causa da dureza da terra que o Senhor havia amaldiçoado. Então Noé é profetizado como uma figura de redenção, ok? Dentro desse momento da história aqui da humanidade. E aí o capítulo 6 vai descrever para a gente então uma consequência trágica presente na vida da humanidade, que é o fato de que, embora a humanidade tenha agora o conhecimento do bem e do mal, o mal tem mais força sobre a humanidade do que o bem, e ela vai se inclinando cada vez mais para o lado do mal, ao invés de para o lado do bem. Então o texto começa dizendo a respeito de que a humanidade ela começa a se multiplicar sobre a terra. Isso faz parte do mandato cultural. Deus havia mandado os seres humanos crescerem, multiplicarem e encherem a terra, então isso está acontecendo, e como resultado disso nasceu muitas mulheres. E aí a gente entra no verso 2, que é um dos versos que geralmente geram polêmicas na cabeça de muitas pessoas, porque diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então a questão é, quem são os filhos de Deus aqui? E porque o texto mais abaixo vai dizer assim, que verso 4, né? Ora, naquela época também, e algum tempo depois, havia Nefilins na terra. Nefilim é uma expressão para falar a respeito de seres poderosos, ok? Na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Então, por causa dessa expressão que aparece no verso 4, que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e essas lhe deram filhos, e isso é relacionado, né, no texto, a ideia dos gigantes ou dos Nefilins. Muitos entendem que esses filhos de Deus aqui, que o texto bíblico está falando, seriam anjos, ok? Então essa é uma linha. Alguns teólogos bíblicos, alguns intérpretes bíblicos, estudiosos da Bíblia, entendem que esses filhos de Deus seriam anjos. Outros entendem que não, que essa expressão filhos de Deus aqui é uma expressão para fazer referência à genealogia de Sete que acabou de ser descrita, ok? Aqui no capítulo 5. Eu sigo esse grupo de intérpretes da Bíblia, ok? Desse texto aqui. Eu não acho que os filhos de Deus aqui sejam anjos. Eu entendo que os filhos de Deus que estão aqui são, na verdade, os descendentes de Sete, os descendentes de Adão, pela linhagem de Sete, tá certo? E eu vou mostrar para você por que é que eu entendo isso assim. Porque é muito fácil dizer assim, não eram anjos, ou eram anjos, né? Não eram seres humanos, ou não eram seres humanos. Essa é a minha opinião. Mas veja, essa não é simplesmente a minha opinião por ser minha opinião. Essa é a minha opinião porque, baseado naquilo que o texto bíblico nos oferece, eu vejo mais fundamento para a gente entender que a expressão filhos de Deus aqui se refere à linhagem de Sete, enquanto filhos dos homens, enquanto a humanidade se refere à humanidade geral, ou seja, aqueles que vêm da descendência de Caim e também aqueles que vêm da descendência de Sete.
ok? Mas quando faz menção dos filhos de Deus, ele está fazendo menção apenas daqueles que vêm da genealogia de Sete. E agora eu vou explicar para você por que eu entendo que isso tem mais fundamento do que a gente pensar que esses filhos de Deus mencionados aqui na Bíblia sejam anjos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, porque vamos começar dentro da própria estrutura do texto, ok? Em primeiro lugar, então, porque embora apareça aqui a menção filhos de Deus, quando Deus fala sobre o juízo dele nesse texto, por conta da rebelião que cresce na humanidade, o julgamento dele é direcionado apenas à humanidade. Então veja, se esses filhos de Deus, essa menção filhos de Deus aqui fossem anjos, então a menção do julgamento de Deus, ela não seria direcionada apenas para a humanidade, ela seria também direcionada aos anjos, que seriam filhos de Deus aqui, desobedecendo às ordens de Deus, porque Deus criou os anjos e ele disse aos anjos que eles não deveriam se multiplicar. Anjos então não têm multiplicação, eles têm um número X fechado e eles não têm desejos sexuais, ok? Pelo menos é aquilo que Jesus diz pra gente no Novo Testamento. Ele fala que quando nós ressuscitarmos dos mortos e quando nós estivermos vivendo na realidade do novo céu e da nova terra, então esse lado da nossa natureza ele vai ser mudado na glorificação e nós vamos nos tornar como os anjos, ou seja, nós não vamos ter no nosso relacionamento no novo céu e na nova terra um anseio ou um desejo por sexo, ok? Pela dimensão sexual, pelo relacionamento sexual. Então isso não condiz com aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que o restante das escrituras nos ensinam, mas diretamente relacionado ao texto. Observe comigo para você entender o que eu estou falando. Olha só, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes. Então a questão aqui a humanidade se refere a todo mundo. Se refere à genealogia que vem de Caim, os descendentes de Caim, e se refere aos descendentes de Sete. Então todo mundo é mencionado aqui como humanidade. E aí diz então que da humanidade nascem muitas mulheres. Aí diz que os filhos de Deus, esses filhos de Deus seriam aqueles que são da descendência de Adão via Sete. Eles observaram as filhas dos homens, esses seriam as mulheres, as filhas que vêm da descendência de Caim. E eles viram que elas eram atraentes. E eles escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então, o que o texto está enfocando aqui para a gente é a mesma postura de Lameque, ok? Veja, porque quando você chega no texto em Gênesis capítulo 5, não, melhor dizendo, em Gênesis capítulo 4, diz que Lameque tomou para si duas esposas, uma chamada Ada e a outra chamada Zilá. Por que ele tomou duas esposas? Porque elas lhes foram atraentes aos olhos. Elas lhe agradaram e ele pegou as duas, porque ele quis as duas. Essa expressão, agradaram os olhos, é a mesma expressão que aparece em Gênesis capítulo 3, quando diz pra gente que Eva, ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vá lá em Gênesis capítulo 3, verso 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, tá vendo? É a mesma palavra que aparece aqui. As filhas dos homens eram atraentes. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, escolheram para si aquelas que lhes agradaram aos olhos. Então, você tem aqui um reforço dessa postura de rebelião que aparece presente no jardim, na vida de Eva, porque Eva, uma das coisas que leva a Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é que ela é agradável aos olhos, e o reforço disso na vida de Lameque, que faz com que ele escolha duas mulheres porque elas lhe eram atraentes aos olhos. Então, o que o texto bíblico está colocando aqui pra gente é que, embora aqueles que são da descendência de Sete, que em Enos passam a invocar o Senhor, eles não deixam de também ter uma vida marcada pelo pecado, também tem uma vida marcada pela rebelião. Eles continuam agindo da mesma maneira que Eva
agiu, mesmo invocando o Senhor. E aí, olha o verso 3. Então o verso 3 é um dos versos que para mim tem muita base de que os filhos dos homens aqui não se diz respeito a anjos. Olha qual é a reação do Senhor. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além de 120 anos. Então veja, por causa da malignidade do ser humano mortal. Agora, quem que está sendo maligno aqui? Os filhos de Deus. Acompanharam meu raciocínio? O verso 3 é uma constatação da malignidade que o Senhor afere sendo feito pela humanidade. Mas que malignidade é essa? A malignidade está descrita no verso 2, que é o fato de que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para ser aquelas que agradaram os seus olhos. Ou seja, talvez eles tenham pego 2, 3 mulheres. Isso é malignidade para Deus. Então Deus, no verso 3, vê a malignidade do ser humano mortal. E, portanto, os filhos dos homens, que são aqueles que estão fazendo a malignidade no verso 2, não podem ser anjos, porque no verso 3 ele está dizendo que é a malignidade do ser humano mortal. E aí ele toma uma decisão que é muito interessante, que nem sempre a gente para perceber. A decisão de Deus é: o espírito que lhe dei, ou seja, o espírito aqui é o espírito de Deus, é a vida de Deus que continuava presente na vida do ser humano. Não permanecerá nele para sempre, portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então, se você olhar para a genealogia do capítulo 5, você vai ver que a genealogia descreve os filhos dos homens que vêm da descendência de Sete, ou seja, os filhos de Deus, vivendo muitos anos, 900, 800 e etc. E o texto bíblico explica para a gente que eles viviam tanto assim que, porque embora a morte tenha entrado na realidade do mundo, embora a morte tivesse afetado a vida do ser humano, porque ele havia saído da vida de Deus, ok? A morte é uma realidade que existe porque nós saímos da fonte da vida, que é Deus. Apesar disso, Deus ainda preservou, Deus tirou o ser humano do jardim, mas preservou o sopro da vida dado pelo Espírito Santo no ser humano. E por isso o ser humano, apesar de ter que encarar a morte, ele ainda vivia muito tempo. Só que o que acontece? Deus vê que esse ser humano, que agora é conhecedor do bem e do mal, ao invés de se inclinar para o bem, ele está se inclinando para o mal. Então, a primeira coisa que Deus faz, lembre sempre daquele ciclo, ok? Existe uma lei, uma ordem, um mandamento, e esse mandamento está sendo quebrado. Os seres humanos aqui estão cheios de lascívia, estão dominados pela beleza das mulheres e eles estão cheios de desejos. E eles estão, ao invés de eles terem controle sobre o seu desejo e dizer, não, Deus criou uma mulher para que a gente se relacionasse com ela. Eles estão fazendo como Lameque, certo? Se sentindo atraído pelas filhas dos homens e pegando aquelas que eram atrativas para eles. Então, tinham aqui como Lameque 2 mulheres, 3 mulheres, várias mulheres, ok? Talvez alguns comentaristas mencionam que isso aqui poderia até ter um sentido deles violentarem as mulheres, certo? E não necessariamente ter um relacionamento de contínuo com elas, né? De aliança, de casamento, como foi o caso de Lameque, mas simplesmente se relacionarem sexualmente por causa de prazer, por causa de atração. Quando Deus vê isso, ele resolve então que o espírito dele não iria habitar mais, ok? No ser humano. E aí então, o ser humano que havia morrido, porque ele havia saído da vida de Deus, agora tem a vida de Deus tirada de dentro dele, e
isso traz uma consequência, com o passar do tempo, de sua longevidade de vida física ser diminuída para 120 anos. Então esse é um motivo pelo qual eu entendo que o texto aqui, quando fala de filhos de Deus, ele não está falando de anjos, ele está falando da humanidade. Mas vamos descer um pouquinho mais, porque isso vai ser reforçado agora de novo no que acontece no verso 4. Então no verso 4 é dito assim: ora, naquela época, ou seja, que época? Nessa época que os homens se sentiram, os filhos de Deus se sentiram atraídos pelas filhas dos homens. Naquela época, e também algum tempo depois, havia Néfilins na terra. Então, Néfilins, como eu falei, é uma expressão hebraica que na verdade não tem tradução. Algumas bíblias traduzem pra gente como gigantes, ok? Porque mais para baixo vai aparecer, esses gigantes foram os heróis, né? Então eles traduzem, algumas bíblias traduzem a palavra Néfilins como gigantes. Mas a palavra Nephilim no hebraico não tem muito tradução, não tem muito significado. A ideia é de seres fenomenais, ok? Aí a gente tem uma discussão aqui também. Se esses Néfilins do qual está sendo mencionado aqui são os gigantes que são mencionados um pouquinho mais abaixo, ou se são outros seres. Eu, particularmente, acredito que são outros seres. Entre os seres criados por Deus no mundo, assim como ele criou os homens, Adão, Eva e etc., ele também havia criado os Néfilins. Esses seres que não eram, na verdade, seres humanos, eles eram monstros, eles eram seres poderosos, né? Grandiosos, ok? Mas não seres humanos. Veja, o verso 4 não diz que os Néfilins, é importante a gente ler o texto com atenção, o verso 4 não diz que os Néfilins são o resultado do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O que o texto diz era, naquela época e também algum tempo depois, havia Néfilins na terra. E aí ele diz assim: quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. Isso aqui já é uma outra colocação. Então havia um Néfilins na terra, e quando os filhos de Deus, ou seja, aqueles que são da descendência de Sete, possuíram as filhas dos homens, que são aquelas mulheres que eram da descendência de Caim, essas deram a eles filhos. Aí, esses gigantes, esse sim, diz respeito à menção dos filhos que essas mulheres deram aos filhos de Deus, aqueles que vêm da descendência de Sete. Então diz assim: esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Veja que aqui agora o texto diz que eles são homens, não diz que são Néfilins, diz que são homens, eram homens rudes e famosos, ou seja, e a expressão gigante aqui não significa necessariamente um gigante no sentido que nós falamos, mas um gigante no sentido de prodígios, de força, de capacitação, ok? De proezas. E pelo que o texto mostra pra gente é que esses homens, eles foram essas lendas que a gente ouve aí das histórias antigas, ok? Esses guerreiros, não é, que a gente vê nas histórias antigas. Então, de acordo com a Bíblia, eles vieram desse relacionamento aqui. O que é importante a gente destacar aqui é essa expressão que eles eram homens rudes e famosos. Essa ideia é que eles eram famosos por causa da violência deles. Eles eram famosos porque eles eram guerreiros, eles eram altamente violentos. E aí, de novo, você vai ver que a colocação do verso 5, ou seja, a constatação do Senhor no verso 5 e o juízo que ele vai trazer agora a partir do verso 5, de novo, vai reforçar para a gente que os filhos de Deus que aparecem aqui no verso 4 não são anjos. Por quê? Porque novamente o juízo de Deus vai vir sobre a humanidade. Eu torno a insistir. Se aqui
fosse mencionado a questão de anjos e seres humanos, o juízo de Deus não viria apenas sobre os seres humanos, o juízo de Deus também viria sobre os anjos, que seriam os seus filhos aqui, filhos de Deus seriam os anjos aqui, porque eles também estariam desobedecendo a Deus. Mas o juízo não vem, o juízo vem sobre a humanidade, o que prova que a expressão filhos de Deus aqui não se refere a anjos, se refere à descendência de Sete. Então vamos ver, ó. Naquela época, também algum tempo depois, havia Néfilins na terra, esses seres que depois sumiram, desapareceram, nós não sabemos, provavelmente com um dilúvio. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos, homens violentos e famosos. Contudo, olha o verso 5, contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. Viu só? A perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. Não a perversidade dos filhos de Deus, mas a perversidade dos seres humanos. Se os filhos de Deus fossem anjos, Deus, certamente o texto aqui traria que Deus observou a desobediência dos seus filhos, dos filhos de Deus, a rebelião dos filhos de Deus e a violência da humanidade. Mas o que o texto traz aqui é que o ser humano, Deus viu que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada para a prática do mal. Então esses seres, esses filhos que nasceram e que foram grandiosos, que foram os heróis do passado, que fizeram feitos extraordinários, eles inclinaram-se cada vez mais para a perversidade, eles inclinaram-se cada vez mais para o mal. E aí o grande ponto do texto bíblico aqui é se lembrar dessa questão de que a árvore do conhecimento é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o texto nos diz aqui que a prática, aquilo que vinha das entranhas dos seres humanos, era algo somente inclinado à prática do mal. Então a árvore é do conhecimento do bem e do mal, mas o mal domina a humanidade. O bem vai sendo deixado de lado cada vez mais. E aí chega um ponto onde Deus só vê a violência, ele só vê a maldade, ele só vê o mal, ele só vê a destruição vindo da parte dos seres humanos. E aqui é que entra essa perspectiva que quando diz que os filhos dos homens escolheram para si aquelas que agradaram aos seus olhos, não eram necessariamente uma escolha no sentido de casamento, mas poderia ser uma escolha simplesmente no sentido de violência sexual, de abuso sexual, de estupro. Viram uma mulher, acharam ela bonita, escolheram e a estupraram, tiveram um relacionamento com ela, mas não tiveram aliança, casamento e nada disso, ok? E essas mulheres geravam filhos. Então, quando o texto diz que deram as filhas dos homens deram aos filhos de Deus filhos, nasceram filhos, quando diz que os filhos dos homens possuíram, que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, esse possuíram aqui não é no sentido de que eles se casaram, é no sentido de que eles as violentaram. E elas geravam filhos. Então é só você pegar aí qualquer época da história e olhar lá para o passado, na era do ferro, e você vai ver, a gente vê muito isso em filmes, né? Aqueles homens violentíssimos que guerreavam, lutavam, e por onde eles chegavam, pegavam, estupravam mulheres e tudo mais. É isso que está acontecendo aqui. E o texto bíblico nos diz que o Senhor, então, quando ele vê isso, ele se entristece muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Eu queria que você parasse que a gente parasse um pouquinho nesse verso 6. Porque muitas e muitas vezes, a maneira que nós fomos ensinados pela teologia a olhar para Deus, é como se Deus fosse um ser, e ele é um ser transcendente, mas como se Deus fosse ser esse ser transcendente, significasse que ele não fosse afetado por absolutamente nada do que a gente faça ou que a gente resolve fazer, porque afinal de contas ele é Deus
ele é transcendente, ele conhece tudo e ele sabe tudo. Mas só que, de novo, essa pode ser a explicação dada por teólogos, pela teologia, por formulações que nós fazemos a respeito de Deus, mas essa não é a revelação que as Escrituras nos dão a respeito de Deus. A revelação que as Escrituras nos dão a respeito de Deus é que sim, Deus é esse ser poderoso, esse ser transcendente, mas esse ser, ele é cheio de emoções, ele é cheio de amor. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança para que nós pudéssemos escolher manifestar a sua bondade, a sua virtude, manifestar o bem sobre a terra e promover aquilo que é bom, que vem de Deus. Mas o que acontece com a nossa rebelião e com a queda? Agora nós temos a opção pelo mal, mas também temos a opção pelo bem. E o que acontece é que cada vez mais a humanidade vai se distanciando do bem, que é a expressão de quem Deus é, e vai se inclinando para o mal, que é a antítese, o oposto de quem Deus é. Então, quando Deus olha para a humanidade, ele vê a humanidade apenas matando, estuprando, destruindo, ele se sente ferido, porque aqueles seres que ele criou para expressar a sua imagem e a sua semelhança no mundo, estavam tão deformados que não tinham mais nada a ver com quem Deus é, que não expressavam mais nada de quem ele é. De novo, a gente não pode perder esses detalhes das Escrituras que são importantíssimos. O texto diz para a gente que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre, o tempo todo, sempre é o tempo todo, e somente é exclusivamente inclinada à prática do mal. Não havia mais o bem. Não havia mais o bem. Então, isso fere Deus. Você precisa entender que nós, com as nossas escolhas, machucamos o coração de Deus. Nós ferimos o coração de Deus. É uma irresponsabilidade da parte do ser humano atribuir a nossa rebelião, a nossa maldade, o caos que é gerado por nós, a Deus. Porque Deus sente dores, tristeza, por causa do caos, da maldade, da destruição que nós seres humanos produzimos. A maior de todas as injustiças é atribuir a um Deus bom aquilo que nós fazemos de ruim. O resultado que vem para a nossa vida por causa da nossa rebelião, por causa da nossa inclinação o tempo todo para o mal. E Deus não pode suportar isso. Mas, de novo, o que Deus quer é a destruição. Não, a destruição é aquilo que nós merecemos. A destruição é a resposta da justiça, do juízo de Deus, do juízo santo e correto de Deus para uma humanidade que se inclina completamente para a maldade, que cada vez deixa de fazer mais e mais o bem e se inclina tão e somente para o mal. Deus não pode suportar isso. E Deus tem que responder a isso com juízo. Porque Ele é um Deus bom, um Deus santo, e um Deus bom e um Deus santo não pode tolerar a maldade sem responder a ela. Mas o que Ele quer, então Ele toma uma decisão, e de acordo com o texto bíblico, é uma decisão que para Ele é dolorida, não é uma decisão de vingança. Ele está com o coração dele machucado, ele está com o coração dele angustiado, ele está com o coração dele ferido. Os teólogos por aí podem achar o que eu estou dizendo um absurdo, mas é o que as Escrituras estão nos dizendo. Esse é o Deus que se revela nas Escrituras. E aí ele toma essa decisão de destruir a criação. Mas ele não está destruindo a criação por vingança, ele está destruindo a criação porque essa é a única resposta adequada para um mundo bom que ele criou e que agora está, e seres que ele criou para representar a sua bondade nesse mundo, mas que agora estão completamente inclinados
o tempo todo apenas para a promoção da maldade. Mas a prova de que Deus, a destruição, a decisão pela destruição aqui por parte de Deus não é uma vingança de Deus, é Noé. O texto bíblico nos diz então que Deus demonstra sua graça e misericórdia a Noé. Então a profecia feita pelo pai de Noé sobre quem Noé seria se cumpre. Noé anda com Deus, Deus olha para Noé e Deus encontra alguém em quem ele pode depositar a sua graça como uma resposta ao juízo que ele tinha que trazer ao mundo. E aí a gente entra no verso 9 que diz: Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Veja, Noé, ao contrário de todos os demais que estão presentes aqui na descrição de Gênesis capítulo 6, ele é um homem íntegro, ele é um homem justo, ele é um homem íntegro e justo porque ele anda com Deus. Essa é uma expressão que aparece em Gênesis capítulo 5 para Enoque. Assim como Enoque andava com Deus, andou com Deus, Noé também andou com Deus. Enoque Deus tomou para si, mas Noé, Deus usou para ser a resposta da graça dele para a salvação do juízo que precisava vir sobre aquela geração, aquele mundo que estava completamente inclinado para a destruição, para a maldade. Então o texto nos diz que Noé gerou 3 filhos sem Cã e Jafé. Isso já tinha sido dito no verso 32 para a gente. Veja que a genealogia está sendo retomada aqui no verso 32. E novamente o verso 11 reafirma a razão, o motivo pelo qual Deus tem que trazer o seu juízo. Veja, a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com toda a terra. Então veja que a ênfase do texto aqui está em cima dessa perspectiva da violência. A inclinação para o mal gerou 70 vezes 7 a maldição de Lameque. Aquilo que Lameque diz se cumpriu. E toda a humanidade é tomada pela mesma violência de Lameque. A maldade anda pelas ruas. Provavelmente crianças eram mortas da mesma maneira que Lameque matou uma criança porque esbarrou nele. Mulheres eram, porque um homem olhava e achava ela bonita, era violentada, estuprada. Violência por tudo quanto é lugar. A terra estava comida pela perversidade, pela violência, pela maldade, proliferada. Não tem outra resposta a isso a não ser juízo. Mas no meio desse juízo, Deus encontra Noé, a quem ele pode estender graça. Verso 8. A Noé o Senhor demonstrou graça e misericórdia. E aí então Deus preserva Noé e com ele a sua família, e por causa de Noé, preservando Noé com a sua família, Deus pode então preservar o restante da criação. E aí você conhece a história. Deus manda Noé fazer uma arca, ele manda Noé então separar um casal de animal que existia e colocá-los dentro da arca juntamente com ele, juntamente com a sua família. Por quê? Porque Deus iria manter a criação por causa da sua aliança. Porque ele havia encontrado um ser humano para quem ele poderia, através de quem ele poderia estender sua graça e por intermédio de quem ele poderia então abençoar todo mundo. Noé aqui representa Jesus.
Ela é um protótipo da salvação, ela é um protótipo, um exemplo, um modelo daquilo que Jesus veio fazer por nós. Deus encontrou em um homem, Jesus, a justiça, em quem ele poderia manifestar a sua graça e a sua misericórdia, através de quem ele poderia estender a sua graça e a sua misericórdia a toda uma criação que merece o juízo. Verso 17, da minha parte, diz Deus para Noé, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida, tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. Por causa de um homem, Deus pôde estender a graça dele e trazer por intermédio dele a salvação para toda a criação que estava debaixo de um justo juízo. E é isso que Deus fez por mim, por você e pela humanidade em geral, através de Jesus. Aqui, através de Noé, tem uma expressão pontual de salvação, uma demonstração de como Deus é um Deus que não quer destruir, embora nós mereçamos a destruição. É um Deus que quer consertar, é um Deus que, para consertar, estabelece aliança, uma aliança que pode ser estendida por intermédio daquele que encontrou graça e misericórdia aos olhos dele. Esse alguém é Jesus. E através da graça e da misericórdia de Jesus, eu e você fomos preservados da ira de Deus que vem sobre a humanidade. E eu e você somos portadores dessa graça de Deus, se nós confiamos nele, se nós estamos em aliança com ele, para que muitos outros ainda possam vir para debaixo dessa mesma realidade de salvação que Deus tem a oferecer a nós por intermédio de Jesus. É isso aí, esse é Gênesis 6, então eu espero que você tenha acompanhado aí e tenha conseguido compreender, mas se ficou alguma dúvida, lembre-se de anotar a sua pergunta e sexta-feira na nossa live de perguntas e respostas nós vamos responder para você, ok? Amanhã às 18 horas nós estamos juntos aqui para a gente continuar então olhando para o capítulo 7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se entrou mais alguém depois que eu comecei a falar. Se você entrou depois que eu já estava falando, lembre que a live fica salva aqui e você pode assistir, ok? A parte que você perdeu. Entrou aqui a Lucília. Olá, Lucília! Que legal! Bem-vinda, minha querida. A Lucília faz parte da minha juventude. Não vamos falar mais de idade aqui, né? Muito bem, amiga minha da Suzy. Muito bom ter você aqui com a gente, Lucília. Ok, gente? Deus abençoe você. Um bom descanso, uma boa noite. Beijo no seu coração. Você que entrou depois, não deixe. Logo que a gente termina aqui, não deixe já de assistir a live, ok? Ela já fica salva aqui no CP Vinhedo, no nosso Instagram, então você já pode pegar a parte que você perdeu se você entrou depois que eu já estava falando, tá bom? Espero você amanhã, fui!